Olá, meus amores! Vamos a mais uma semana de aula. Hoje nós vamos falar sobre uma folhinha de matemática, onde nós vamos trabalhar situações, problemas, ok? Vai ser uma revisão de tudo aquilo que a gente já viu, né? Então, vamos lá. No número 1, está escrito assim: Pedro trabalha em um abrigo para animais. Observando o número de animais em que há no abrigo, faça o que se pede. Nesse abrigo, há aproximadamente 1.342 animais. Na letra A, está pedindo para que vocês escrevam por extenso. Na letra B, quantas classes esse numeral possui, quantas ordens. Lembrando que ordens é ordem das unidades, ordem das dezenas, ordem das centenas, ordem das unidades de milhar, ordem das dezenas de milhar. Então, são ordens. E classe, nós temos a classe simples e a classe dos milhares. Aí depois nós temos a classe dos milhões, que a gente ainda não trabalhou. Então, assim, a gente tem as classes, lembram disso? Então, esse número, 1.342, quantas ordens e quantas classes eles possuem. Lembraram? Qual é o seu sucessor? Ou seja, quem vem depois. E quem é o antecessor? Quem vem antes. Aí, lembrando das ordens, né? Ordem das unidades, dezena, centena e unidade de milhar. Qual é o algarismo que ocupa a quarta ordem? E qual é o nome dela? Lembrando que a gente escreve os numerais da ordem das unidades para frente, né? Então, é unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Primeira, segunda, terceira, quarta e por aí vai. Então, qual é a primeira ordem? A unidade. Qual é a segunda ordem? As dezenas. Qual é a terceira ordem? As centenas. Qual é a quarta ordem? A unidade de milhar. Qual é a quinta ordem? A de dezenas de milhar. Então, lembrando dessa ordem, qual é o numeral, qual é o algarismo que está na quarta ordem? Letra E. Qual é o valor relativo do algarismo que ocupa a segunda ordem? Então, vamos lá. Lembrando de novo, valor absoluto e valor relativo. Valor absoluto é o numeral, é o algarismo, não importa onde ele esteja, não importa qual a ordem que ele esteja. Então, se ele é o 2 e está na classe das unidades, está na ordem das unidades, ele vai ser o número 2. Se ele é o número 2 e está na ordem das unidades de milhar, ele vai ser 2.000, porque é relativo, né? Então, o algarismo, o valor relativo do número é de acordo com a ordem que ele está. Agora, o valor absoluto não importa onde ele esteja. Se ele é o número 2, ele vai ser o número 2 se ele estiver na unidade, na dezena, na centena, na unidade de milhar, enfim. Ele não vai deixar de ser o algarismo 2, certo? Repetindo, algarismo é o valor que ele está na ordem que ele está, se for valor relativo. Então, vamos lá. Valor relativo do numeral 8 no número 8.346. O valor desse algarismo, desse valor relativo do algarismo 8 será 8.000. Agora, se eu pedisse o valor absoluto desse número 8.346, o valor absoluto desse algarismo 8 será 8, porque o 8 ele não vai mudar, independente da ordem, se for o valor absoluto. Ok? Número 2. Veja na tabela abaixo a quantidade dos diferentes tipos de animais que há no abrigo. Então, nós temos animais e temos a quantidade. Cachorro, 352. Coelho, 104. Gatos, 689. Aves, 107. Quantos cachorros o abrigo deveria ter a mais para ter a mesma quantidade de gatos? Então, vamos lá. Se eu tenho 352 cachorros e 689 gatos, eu queria ter a mais.
Quanto eu teria mais? Qual é a continha que eu preciso fazer? Lembra? Ok. Letra C. Um grupo de voluntários doou 2.150 sacos de ração para o abrigo no mês passado. Para doar esse mês, o grupo arrecadou o triplo da quantidade que doou no mês passado. Quantos sacos a mais do que no mês passado o grupo irá doar esse mês? Então, vamos lá. Se ele doou 2.150 sacos de ração para o mês passado, e para doar esse mês o grupo arrecadou o triplo, então quantos sacos a mais que ele deverá doar? Então vamos lá. 2.150, o triplo desse número, ok? E depois tem uma outra continha para saber quantos sacos a mais do mês passado o grupo irá doar esse mês. Então, vocês vão fazer a diferença de um mês para o outro, certo? Vilma fez compras para doar ao abrigo. Ela comprou 6 sacos de biscoito para cachorros. Em cada pacote havia 241 biscoitinhos. Qual o total de biscoitinhos comprado por Vilma? Então, percebam, se ela comprou 6 sacos de biscoito para cachorro e cada pacote tinha 241 biscoitinhos, qual é a continha? Então, tinha um saco com 241, outro saco com 241, outro saco com 241 e por aí vai. São 6 sacos. Qual é a conta que eu preciso fazer para saber qual o total de biscoitinhos a Vilma comprou? Número 4. Pedro distribuiu igualmente os 352 cachorros em 4 jardins do abrigo. Quantos cachorrinhos ficaram em cada abrigo? Então, vamos lá. Eu preciso distribuir 352 em 4 jardins, certo? Então, quantos quantos cachorros ficariam em cada jardim? Ok? Então, galerinha, isso é tudo. Esta folhinha está perfeita, vocês vão conseguir. E à tarde nós nos encontraremos para fazer a correção dessa atividade, ok? Um grande beijo, tchau, tchau e até mais.